Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado por me receber. Deixe-me começar, Scott, com o seguinte. Hoje é o 10º dia da guerra entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. Mas algo aconteceu no primeiro dia do ataque contra o Irã que Donald Trump ainda diz não saber se foi obra dos Estados Unidos ou de outra parte. Pete Hegseth afirma que ainda está avaliando isso, mas algo estranho saiu do governo Trump. O próprio Donald Trump disse que muitas pessoas possuem esses mísseis Tomahawk e que podem usá-los. Ele estava se referindo ao exército iraniano usando esses mísseis Tomahawk contra uma escola primária no Irã. E aqui está o que Michael Maloof, o ex-analista do Pentágono, disse na RT, Russia Today, sobre o que aconteceu. Veio dos Estados Unidos. Como você mencionou, apenas 4 países fora dos Estados Unidos possuem Tomahawks. Pelo que entendo, veio de navios americanos e foi um ataque duplo, pelo menos 2 mísseis. Um caiu e atingiu a escola. As crianças, pelo que entendi, estavam sendo levadas às pressas, os alunos sobreviventes, para outra parte que ainda não havia sido bombardeada, e então o segundo caiu e matou as crianças e funcionários que restavam. Então isso é algo realmente terrível. E Trump está sempre assim. Ele se não ser mais real. Trump is just in denial and he needs to fess up to it. Sim. Qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu e por que aconteceu? Porque ainda assim, veja o que está acontecendo no Irã. O que aconteceu no primeiro dia é tão importante, tão influente. Sabe, muitas pessoas ainda estão falando sobre isso. Foi uma tragédia tão grande quando você olha para o que aconteceu. Bem, é uma tragédia. Também é um crime de guerra. Antes de tudo, precisamos começar dizendo que não houve nenhuma investigação pública conduzida pelos Estados Unidos, então estamos operando no escuro. Respeito o Sr. Maloof e concordo com ele, mas não sabemos de qual navio o míssil foi disparado. Não sabemos qual variante do Tomahawk foi usada. Mas, novamente, do ponto de vista forense, podemos reconstruir boa parte disso. Os iranianos forneceram algumas informações e parte dessas informações prova que era um Tomahawk. Lembre-se, são as imagens do Irã que mostram que era um Tomahawk novo ataque. Mas precisamos destacar que qualquer conversa aprofundada, que é, tenho certeza, o que você quer, vai exigir especulação informada, conectar os pontos. Agora, a boa notícia é que, Nima, você na verdade tem um cara que foi condecorado 2 vezes pelo diretor da CIA por conectar os pontos, e condecorado pelo general Schwarzkopf por conectar os pontos. Eu tenho muitas recomendações por conectar os pontos. Sou bem bom nisso. Então estou disposto a fazer esse exercício com você. Mas só quero que as pessoas entendam que até termos os relatórios oficiais, até termos dados concretos, há muita especulação envolvida. Certo, sabemos que os Estados Unidos lançaram um grande número de mísseis de cruzeiro Tomahawk no primeiro dia do ataque. O número exato, novamente, não foi divulgado pelo Pentágono, até onde eu sei, nem as fontes ou os navios de onde eles partiram. Mas, basicamente, sabemos que a Marinha dos Estados Unidos usa o que é conhecido como Block IV, a 4ª geração do Tomahawk. O Block V, que ainda está em desenvolvimento, pode até ter sido implantado em alguns casos, mas o Block IV é o principal modelo da frota de Tomahawks. E podemos falar sobre o Tomahawk com confiança, porque temos a fotografia, e o presidente o entender que o Tomahawk esteve envolvido. Ele apenas diz que pode ter vindo da Grã-Bretanha, dos Países Baixos, do Japão, de algumas das outras nações que possuem essas armas, não dos Estados Unidos. Mas veio dos Estados Unidos, não há literalmente nenhuma dúvida sobre isso. O Tomahawk Block IV, digamos que seja lançado de um destroyer Aegis, classe Arleigh Burke, ou alguma outra classe, é lançado de uma sala de controle.
Cada míssil pode ser programado e, na verdade, o Block Hostile pode ser programado para 15 alvos diferentes e é possível selecionar entre eles. Outra coisa interessante é que ele pode ser redirecionado conforme necessário. Então, digamos que você esteja atirando e precise ser redirecionado para outro alvo prioritário. Há um link de comunicações, e a sala de controle pode realmente redirecioná-los e tudo mais. Mas basicamente eles estão operando com base em um plano mestre. O ataque inicial é algo muito cuidadosamente planejado, e basicamente é uma questão de tempo sobre o alvo. Você não quer iniciá-lo antes da hora e dar um aviso antecipado, então tudo converge para o ataque quase ao mesmo tempo. Você vai lançar, um navio está aqui, outro está ali. O navio que está mais distante vai disparar primeiro, e então você dispara. E a ideia é que você entre em ação e atinja seu alvo ao mesmo tempo em que as aeronaves estão voando e lançando suas munições de longo alcance. Então, é tudo algo cuidadosamente coreografado. Os alvos são escolhidos para obter o máximo efeito, o impacto e o espanto, as metas e os objetivos, se você quiser suprimir isso, aquilo e outra coisa. Então, sabe, todos esses dados precisam ser levados em conta. Por que posso falar sobre isso? Ora, eu ajudei a planejar a campanha aérea estratégica contra o Iraque, e conheço intimamente o que foi envolvido no ataque da primeira noite contra o Iraque na Operação Tempestade no deserto. E sabe, fatores do passado se repetem. Podemos imaginar que, embora tenham ocorrido atualizações tecnológicas, os mesmos conceitos se aplicam aqui. Basicamente, um conjunto de alvos era escolhido e, em seguida, cada alvo era selecionado. Você atribui uma arma a cada alvo com base no dano desejado, na disponibilidade de armamentos e assim por diante. Alguns seriam atingidos por aeronaves, outros por mísseis de cruzeiro. Então é isso que você faz. Agora, o que entra nesse conjunto de alvos? É aqui que as prioridades da campanha entram em jogo. Sabemos de algumas coisas. A mudança de regime era definitivamente uma das prioridades, e a supressão da capacidade iraniana de mísseis balísticos ou de cruzeiro era outra. Estou recebendo ligações sem parar. Estou fazendo o meu melhor para manter a calma. Acabei perdendo a cabeça na minha última entrevista e perdi o controle, então estou tentando ficar tranquilo aqui. Minha esposa me disse para parar de dar entrevistas porque estou me envolvendo demais emocionalmente. Mas sabe, quando estamos falando do assassinato de 176 crianças, como é possível não se envolver emocionalmente? Especialmente quando é o seu próprio país que cometeu um massacre. Enfim, voltando à questão do direcionamento. Agora temos tipos de alvos. Normalmente o que acontece é que há os analistas de alvos, pessoas como eu, que ficam atrás de uma mesa e analisam a lista. Existe essa base nacional de alvos. Tudo no mundo é alvo dos Estados Unidos. Nós tiramos fotografias de tudo. Cada fotografia que tiramos, cada lugar, seja uma ponte no Tajiquistão ou um armazém em Vladivostok, está no banco de dados e tem um número de alvo associado. Eu costumava sentar lá e fazer isso em microficha. Você colocava a velha microficha, fazia tudo manualmente, escrevia as anotações à mão, depois imprimia e montava o material. Depois vieram os computadores e tudo foi informatizado. Você podia digitar palavras de busca e acessar todo aquele material. Mas é um trabalho difícil, porque agora você precisa vasculhar tudo. E muitas vezes eles ainda não digitalizaram tudo. Então, mesmo que você consiga a lista principal, ainda precisa acessar o microfilme, pegar o leitor e praticamente ficar cego lendo o microfilme, ou imprimir tudo e depois digitar seus próprios relatórios. Eu fiz isso em 1985, quando analisamos o conjunto de alvos do Irã, aliás, a invasão de Bandar Abbas. Eu examinei todo o banco de dados de alvos, atualizei-os, olhei para coisas do tipo, sabe, aquela ponte ainda está lá? A ponte foi construída em 1956. Bem, poxa, 1985. Você acha que a ponte ainda está lá? Ela foi substituída?
Se foi substituída, qual é o tipo de construção da ponte? Precisamos mudar os parâmetros de mira? As estradas mudaram? Quer dizer, essa ponte pode ter sido estratégica em 56, mas talvez uma estrada maior tenha sido construída e ela não seja mais estratégica. Podemos verificar. Você teve que revisar tudo, foi o que eu fiz. E então, sabe, você faz a mesma coisa de novo. Mas o ponto é que você precisa confirmar cada alvo, o que ele é. Você precisa confirmar do que ele é feito, porque isso influencia no que vai ser usado para destruí-lo. E também é preciso revisar e dizer, sabe, em 1956, quando essa ponte foi construída, havia uma vila aqui, mas essa vila pode ter se expandido. Notamos que havia uma taxa de expansão em 56. Talvez essa vila tenha crescido ao redor da ponte, e talvez agora haja uma mesquita bem ao lado dela. Podemos querer analisar as imagens e avaliá-las. Então você precisa fazer isso, precisa entrar e atualizá-las. É preciso garantir que se estamos destruindo algo, há um motivo para isso, e que não estamos inadvertidamente atingindo uma escola, uma mesquita, um hospital, qualquer coisa desse tipo. É a lei da guerra. A lei da guerra exige isso. As convenções de Genebra de 1949 e o protocolo adicional de 1977 foram incorporados ao Manual de Direito de Guerra do Departamento de Defesa. Portanto, não estou inventando nada, senhoras e senhores. Quando você faz um juramento de defender e proteger a Constituição, é disso que estamos falando, da lei da guerra. Você está falando sobre o Estado de Direito. E os profissionais militares levam isso muito a sério, porque é o nosso trabalho. Não estamos aqui para fazer o que Pete Hegseth chama de assassinato. Estamos aqui para defender e proteger a Constituição. E se o nosso comandante-em-chefe nos der instruções para ir à guerra, temos que garantir que a guerra que travamos, além de ser letal, eficaz e vitoriosa, seja legal e moral, e justa na medida em que qualquer guerra possa, você sabe, moral e justa. Você está matando pessoas. Mas veja, a lei da guerra é uma coisa curiosa, porque basicamente cria uma estrutura legal para cometer assassinato dentro dela. Mas é isso que a lei diz. Então é isso que fazemos. Foi isso que fizemos. E então, alguém deveria fazer isso agora em relação ao Irã. Mas como eu disse, o banco de dados com o qual estou trabalhando para o plano de operação em Bandar Abbas era um plano de guerra que já existia há algum tempo. Ele tinha um conjunto de alvos estabelecido que eu precisava revisar, remover alguns alvos, adicionar novos, coisas desse tipo. Mas havia um conjunto de alvos. Esse plano de guerra que está sendo executado contra o Irã é completamente diferente. Trata-se de uma campanha aérea estratégica que foi literalmente montada em janeiro, porque sabemos que o plano de guerra de 17 de janeiro, quando Donald Trump dizia a ajuda está a caminho, existia, mas era um plano de guerra para mudança de regime. E ele foi interrompido porque o Pentágono perguntou, e quanto aos mísseis? Se bombardeássemos o regime e eles começassem a lançar mísseis, não teríamos capacidade defensiva suficiente aqui. Precisamos suprimir isso. Não podemos simplesmente deixá-los disparar mísseis à vontade. É por isso que a ação foi interrompida em janeiro. Foi por isso que trouxemos toda essa defesa aérea, os THAADs, os Patriots. Reforçamos tudo. E então, sob esse guarda-chuva de proteção percebida, deslocamos o poder militar. E esse poder militar ditou o plano. Tínhamos navios chegando, tínhamos aviões chegando, e então disseram, esses são os recursos que temos, vamos dar a eles alvos. E começaram a inventar os alvos porque ainda não estavam prontos para fazer aquela supressão nacional. Agora estão criando os alvos. Este é um plano de guerra que foi montado muito rapidamente. Tudo bem, porque é isso que os oficiais de inteligência fazem. Esse é o trabalho que fazemos. É por isso que somos gordinhos, comemos rosquinhas e usamos óculos, porque ficamos sentados atrás de uma mesa, observamos as coisas e tomamos decisões. Alguns de nós estão em campo,
ficamos um pouco mais magros e duros, mas na maior parte do tempo, oficiais de inteligência não levam uma vida glamourosa. Isso aqui não é James Bond. Significa ficar atrás de uma mesa, avaliando dados, passando por eles. Mas não fazemos mais isso. Veja, o trabalho que eu costumava fazer, eles o tornaram mais eficiente. E o que aconteceu foi que passamos a usar inteligência artificial para fazer o direcionamento. E eu odeio o termo inteligência artificial, porque não há nada de inteligente nisso. É basicamente guiado por parâmetros. Você diz, vasculhe aquele banco de dados. Lembra daquele banco de dados de que eu estava te falando? Todas aquelas coisas? Tudo é direcionado. Tá tudo lá. Eles têm dimensões e tudo mais. Então agora alguém diz, puxa, deveríamos estar bombardeando instalações que o comando da Guarda Revolucionária poderia estar usando para esconder mísseis, depósitos de mísseis, etc. Então você tem a instalação naval em Manabe. Ela tem armazéns e prédios, e eles ficam lá e dizem, certo, aqui estão as dimensões da estrutura que estamos procurando. Tanto por tanto, gere uma lista de alvos de todas as estruturas que atendam a esse critério. E a inteligência artificial faz isso. Agora, tudo bem. Quer dizer, é uma boa forma de dar o pontapé inicial. Se quiser fazer isso, tudo bem. Eu ainda gostaria de verificar novamente, porque, sabe, eu confio no cérebro humano. E eu sou o tipo de cara que acredita que sempre existe uma joia que ninguém pegou. O alvo mais importante não é o óbvio. Se eu passar tempo suficiente na mesa branca olhando uma fotografia, vou pensar, esse é o verdadeiro alvo. A IA não pode te dar isso. Este cérebro pode, porque eu estou pensando. Então eu ainda gostaria de revisar tudo, mas é um bom ponto de partida. Você começa com isso. Agora, a base de Manabe costumava ser uma grande base, o complexo inteiro. E então, no banco de dados, a IA, em vez de discriminar, como o cérebro humano faria, diz bem, poxa, você está me puxando um conjunto de dados de 2005. E naquela época, Manabe era uma enorme base naval da Guarda Revolucionária. Mas nós sabemos que em 2013, eles separaram essa seção. Eles a separaram. E vou te dar outro exemplo. Nós administramos um programa, ou administrávamos um programa, não sei mais em que ponto estamos. Mas sabe, todo iraniano que sai do Irã, vai para Dubai e faz o esquema de contrabando, é interrogado pela CIA. Temos uma presença da CIA lá, em Abu Dhabi e em todos esses lugares. Conversamos com todo mundo. Então, o que acontece com aquele garoto, Bazid, que entra na Guarda Revolucionária? Ele é designado para Manab, cumpre sua missão de 2 anos, sai e depois consegue um emprego em um barco de pesca, um dhow, e começa a transportar coisas de um lado para o outro até Abu Dhabi. Aí ele aparece, e nós o pegamos comprando um pouco de maconha, porque, sabe, iranianos são humanos. Então ele está lá fumando maconha, e os locais o pegaram. Então nós nos sentamos e dizemos, ei, o que queremos de você? Quem você era? Eu era isso. Eu costumava ser um soldado raso. Ah, então você estava em Manabe? Sim. Aqui está um mapa. Conte-nos sobre Manabe. E ele se senta e aponta tudo. Nós dizemos, certo, o que você vai fazer é o seguinte. Quando voltar, apenas converse com as pessoas e tente conseguir uma atualização. Vá até seus amigos que ainda estão lá, depois volte e nós faremos o relatório. E eles fazem isso. O motivo de eu mencionar isso é que aqueles pacotes de alvos de que falei são continuamente atualizados com inteligência humana ou imagens. Temos analistas de imagens que revisam repetidamente e dizem, Manab se expandiu aqui, fez isso, aquilo. E então, essa avaliação de imagens vai para o pessoal de inteligência humana que se senta e conversa com a fonte. Ei, a gente soube que construíram um novo lugar em Manabe. O que tem lá? E a gente fazia isso. É assim que se desenvolvem pacotes de alvos. Não sei se ainda fazemos, porque sabe, dá muito trabalho. E muita gente achava que era só trabalho braçal, porque nunca iríamos entrar em guerra com o Irã. Então por que perder tanto tempo reunindo informações de alvos sobre Manabe? Mas a gente costumava fazer isso. Era algo que existia. A questão é que há muitos dados ali, mas a menos que a IA esteja programada para isso. Talvez o sistema de IA
não tenha recebido acesso, porque a inteligência humana é algo que não compartilhamos com todo mundo. Isso é compartimentado. É compartimentado. E algumas informações sensíveis de inteligência de imagens, algumas seguintes sensíveis, também são compartimentadas. Então, se eu estiver fazendo uma visão geral, um básico top secret, o que isso significa para um pacote de ataque é que é top secret, porque vamos atacar, mas estamos falando apenas de informações secretas. Nada de SAI, nada de informações especiais, apenas uma revisão básica de dados secretos. Isso é análise básica de imagens, coisa antiga, nada sofisticado. Então vai gerar o mapa mais antigo possível. Não tem todas as atualizações de inteligência humana. Não tem as atualizações de seeding que falam sobre as frequências em operação ali, ou que fornecem uma ordem de batalha. Sabe, nós interceptamos essa frequência. Essas são as unidades conectadas. Aqui, aqui, boom, boom. Essa se moveu para cá, aquela se moveu para lá. Este prédio agora está vazio. Sabe, esse foi convertido em hospital e aquele foi convertido em escola. Não temos isso porque é informação sensível. Você está apenas fazendo uma varredura ampla de inteligência nos dados. Então agora você gera, digamos, Manab. E as evidências sugerem que havia 1, 2, 3, 4 alvos de interesse identificados em Manab. Isso significa que 4 prédios de um tamanho específico, considerados utilizáveis pelos iranianos para esconder mísseis de cruzeiro, drones ou o que for, estão lá. Então agora vamos atacar esses 4 prédios. So now we're going to strike these 4 buildings. We used to have Nós costumávamos ter algo assim. Em 2023, o governo de Joe Biden aprovou uma diretriz para criar algo chamado Equipe de Recursos para Mitigação de Danos Civis. O trabalho deles era colaborar com os comandos enquanto estes desenvolviam cursos de ação e listas de alvos. Eles deveriam analisar os alvos e avaliar cada um para garantir que fosse realmente o que se pretendia. Que não ficasse ao lado de uma escola, que não fosse uma escola, que não fosse uma mesquita. Esse era o trabalho deles. Agora, isso é algo restritivo. Dá para entender se você é um combatente que quer bombardear e de repente aparece um sujeito como Scott Reeder dizendo: "Ei, tem uma mesquita do outro lado da rua. Que tipo de munição você vai usar ali?" Uma bomba de 900 quilos não vai resolver. Se você soltar uma bomba de 900 quilos, vai causar danos colaterais. E somos proibidos por lei de fazer qualquer coisa contra aquela mesquita. Bem, eles não gostam de ouvir isso. Isso é limitante. Está restringindo a capacidade das Forças Armadas de serem letais. Não, isso se chama Estado de Direito, a Constituição. É algo importante se você acredita nisso. Bem, Pete Hegseth chega. Agora ele é o secretário da guerra. E diz: "Vou acabar com tudo isso, acabar com isso." Ele cancelou aquela diretriz. Não existe mais a equipe de mitigação de danos a civis. Não há mais escrutínio sobre os alvos. Estamos sem regras. E ele disse isso. Sem regras de engajamento, sem regras de engajamento restritas. Somos letalidade máxima. Letalidade máxima. Então agora, a única equipe que poderia ter entrado e verificado os armazéns. Ok, aquele terceiro que vocês querem checar. Esse é um hospital, pessoal. Nós não bombardeamos hospitais. Ah, e essa coisa aqui em cima? É uma escola. Sabemos disso desde 2016. É uma escola secundária para meninas. Temos muitos relatórios sobre isso. Um cara veio num DAO e nos contou que eles tinham separado essa área e a filha dele realmente estuda nessa escola. Ele deu o nome das professoras e tudo. Temos tudo isso em um relatório. Essa equipe foi eliminada. Agora só temos 4 alvos. Então chegamos ao dia de abertura da guerra. E temos um destroyer da classe Arleigh Burke lá em cima, e ele está participando. Recebeu sua designação. É capaz de disparar várias rodadas, então pode lidar com múltiplas tarefas. Mas há uma equipe a bordo que recebeu a missão de monitorar o ataque a Manaba, e eles vão disparar as munições necessárias. Então você tem 4 alvos. Precisa de 4 pontos de impacto. Mas aqui está o problema. Agora, este é um número classificado, então vou inventar um, que não tem missão para falar sobre isso.
Sabemos que o Tomahawk não funciona uma certa porcentagem das vezes. Sabemos disso desde a Guerra do Golfo. Eles desclassificaram muitos dados sobre como travamos aquela guerra. O que eles não vão te contar é a taxa de falhas do Tomahawk, porque não querem que ninguém saiba disso. Mas temos uma ideia aproximada, porque lançamos cerca de 60 Tomahawks contra a Síria. Lembra disso, 2017, Donald Trump? E sabemos que acho 21 deles não funcionaram. Isso dá cerca de 1/3 de taxa de falha. Agora, não estou dizendo que isso tem relação com a Guerra do Golfo. Não tenho permissão para dizer isso. Só estou dizendo que, na Síria, cerca de 1 em cada 3 não funcionou. É muita coisa. Mas para te dar uma ideia do que o exército pensa, de novo, estou apenas usando dados aqui, pessoal, havia 4 alvos e eles dispararam 5 mísseis. Por que você dispararia 5 mísseis? Porque se espera que 1 em cada 4 não funcione. Isso dá uma taxa de falha de cerca de 25%. Não estou dizendo que esse é o número exato, só estou dizendo que é o que parece estar acontecendo aqui. Então você lança 4 mísseis de cruzeiro em direção ao alvo, cada um com um propósito. O quinto, um Block 4, tem a capacidade de permanecer sobre o local, capturar imagens e enviá-las de volta ao navio para que possam monitorar a avaliação dos danos do ataque. Você quer atingir todos esses alvos, destruí-los, e já prevê a possibilidade de 1 em cada 4 falhar. Por isso, o quinto está lá como reserva. Se houver uma falha, ele pode atacar novamente. Assim, os 4 primeiros chegam, bam bam, atingem os 2 armazéns, abrindo buracos neles. Bam, bam, hit the 2 warehouses, punch holes in them. Nothing. No secondary explosion, nothing. It's empty. Nada. Nenhuma explosão secundária. Nada. Está vazio porque, poxa, uma nave não está funcionando há um tempo. A gente sabia disso por causa dos relatórios dos desertores e tudo mais, mas o computador não sabia disso, é uma IA, e não tínhamos uma equipe civil de mitigação que pudesse ter confirmado. Quero dizer, se eu tivesse nessa equipe, eu diria que acho que não há nada lá, mas pode haver. É um alvo militar. Então, esses são bons alvos. Acerte-os. Os 2 primeiros alvos são bons. Você pode atingi-los sem problema. O terceiro é um hospital. Abrimos um buraco no hospital e há fumaça saindo. Então eu diria, bem, acertamos. Tem fumaça. So I'd say, well, we hit it, there's smoke, good secondary effects. Bons efeitos secundários. Missão cumprida. Agora, se eu estivesse na equipe de mitigação, eu teria dito, vocês acabaram de cometer um crime de guerra porque atingiram um hospital. Tenham isso em mente. Cometemos um crime de guerra porque atingimos um hospital. Mas tudo bem, esqueçam isso. Agora chegamos ao outro caso. Ele atinge, temos um colapso parcial. Mas agora o míssil está voando por aí. Ele vê 2 buracos sem fumaça, vê o terceiro buraco com fumaça e está olhando para o 4º alvo. E o que ele vê? Movimento no solo. Ele vê muito movimento no solo. Pessoas dentro se movendo em direção a um prédio, pessoas do lado de fora indo até aquele prédio. E os caras no navio estão sentados lá. O trabalho deles é destruí-lo. Então eles dizem, ok, destruído, destruído, destruído. Movimento, pessoas chegando. Ainda não neutralizamos completamente esse alvo. Reataque. Então, o míssil de cruzeiro sobe, boom, atinge o alvo, o reataque. Agora, o interessante sobre o Block 4 é a ogiva que provavelmente é usada nele, esqueci o nome exato, mas é uma munição de efeitos combinados. Ela é projetada para perfurar o concreto, depois explodir por dentro e destruir o que estiver dentro. Então você não está recebendo uma bomba de 1000 libras completa, porque não é uma de 1000 libras. É menor. É uma munição de efeitos combinados. Bomb, because people are like, that's not the size of one, because it's not a 1,000 pound. It's a lesser. It's a combined effects munitions. The other thing about the Block 4, though, is that when they were testing. A outra coisa sobre o Bloco 4, porém, é que durante os testes perceberam que havia muito combustível não detonado. Isso representa energia potencial, porque afinal trata-se de munição. Então eles o projetaram de modo que fosse possível converter o combustível não utilizado em um explosivo combustível ar, gerando um efeito térmico adicional sobre o alvo. Assim, este desceu, atravessou todo o prédio por onde as pessoas estavam entrando.
Obtém-se os efeitos combinados. Fragmentação, explosão, mas além disso há um pouco de ação termobárica queimando tudo lá dentro. E claro, eles acertaram e pronto. 4 de 4. Bom trabalho. O problema é que o último alvo era uma escola. O primeiro míssil de cruzeiro que atingiu o local fez desabar algumas das estruturas ligadas ao funcionamento da escola. Os professores e alunos sobreviventes, muitos deles realmente sobreviveram, estavam sendo conduzidos para o último local seguro restante. Houve vítimas no ataque inicial, mas muitos sobreviveram. É como o que acontece num tiroteio escolar. Leve as crianças para a cafeteria, leve as crianças para a biblioteca, leve as crianças para o local seguro, o lugar onde elas estarão protegidas. Se houver um tornado, você as leva para o ginásio. Pois bem, o lugar mais seguro naquela estrutura era o salão de orações. Leve as crianças para o salão de orações. E assim eles estavam sendo evacuados. As crianças estão chegando, os professores as trazendo, tentando acalmá-las. Eles também estão ligando para os pais, dizendo, olha, aconteceu algo aqui, vocês precisam vir buscar seus filhos. Então os pais começam a chegar. Esse é o movimento que o míssil de cruzeiro está vendo, o que os caras no navio estão vendo. Eles estão vendo professores levando as crianças para o salão de orações, socorristas chegando, pais vindo buscar seus filhos. Mas mesmo assim, ordenaram o novo ataque. Se for relatos que estão saindo do Irã, eles falam sobre isso. Um dos pais disse, só com conhecer minha filha por causa da mochila dela. Porque o que restou do meu filho não era nada. Cinzas, queimado, incinerado. Esse é o efeito do quartel térmico. Só consegui reconhecer a criança por causa da mochila. Sabe, outros pais falaram sobre a mesma coisa. O horror que enfrentaram lá com seus filhos mortos. É uma coisa retirar um corpo sem vida dos escombros. É outra coisa não ter nada restando por causa do que aconteceu. 176. Acho que o número pode ter subido ainda mais agora, talvez para 180 ou algo assim. Crianças inocentes entre 6 e 12 anos foram assassinadas. E foi isso mesmo. Foi assassinato deliberado. Isso não foi um acidente. Não existem acidentes na guerra. Estou apenas tentando te dizer, especialmente porque a forma de evitar acidentes é ter procedimentos estabelecidos, como criar uma equipe de mitigação de danos a civis que analise os alvos para garantir que estejam em conformidade com as leis da guerra, o que não é opcional. As leis da guerra são obrigatórias. Se você as desobedecer, existe uma lei nos Estados Unidos, o ato de crimes de guerra. Sabe qual é a pena por cometer deliberadamente um crime de guerra? Morte. Morte. Então, se você estiver nas Forças Armadas dos Estados Unidos e cometer deliberadamente um crime de guerra, pode ser condenado à morte. E o que aconteceu em Manab é um crime de guerra, porque houve muitas falhas. Nós deveríamos ser profissionais militares. Nós sabemos quais são as leis. Não temos permissão para bombardear escolas, não temos permissão para bombardear hospitais, não temos permissão para bombardear mesquitas. É algo bem claro. E temos o dever e a responsabilidade, sob o direito internacional, de fazer o trabalho necessário, garantir que seguimos o que se chama de distinção. Precisamos distinguir entre alvos militares e alvos civis. Esse é um dever antes de bombardear, especialmente em um ambiente pré-planejado, quando há tempo para isso. É diferente quando se está sob fogo. Quero dizer, há muito mais margem de manobra. Se eu estiver sob fogo, sendo atacado, e meus fuzileiros estiverem caindo, vou revidar. Não tenho tempo para sentar e fazer uma análise completa do alvo. Vou simplesmente eliminar a ameaça aos meus fuzileiros. Então há muita margem de manobra. Eles dizem, Scott, você atirou em uma escola. Ora, droga, havia uma metralhadora atirando em mim daquela escola. Portanto, ela perdeu seu status de proteção. Sabe, você acaba meio que encurtando o processo de freios e contrapesos. Mas quando você está fazendo um ataque planejado, em que não há uma ameaça iminente, você pode escolher a hora e a data que quiser.
E foi isso que aconteceu no primeiro dia. Nós escolhemos a hora e a data. Decidimos atacar aquele lugar nessa hora, nessa data, com essa munição. Então, se você vai fazer isso, deve obedecer à lei da guerra. Deve. Sempre que você puder lançar uma munição sobre um alvo, tem a responsabilidade legal de garantir que esse alvo seja um alvo militar. E a outra razão pela qual isso é importante é porque existe outro princípio chamado proporcionalidade. É preciso garantir que a munição usada seja proporcional ao que se espera alcançar. Por exemplo, tínhamos aquele prédio ali. Não poderíamos lançar uma bomba nuclear sobre ele apenas para destruir mísseis de cruzeiro que pudessem estar dentro. Isso seria um uso desproporcional da força. Provavelmente, nem poderíamos lançar uma Moab sobre ele. Você não quer lançar uma bomba de 900 quilos sobre ele. Novamente, proporcionalidade. Então você usaria um míssil de cruzeiro com uma ogiva de efeitos combinados, abriria um buraco no telhado e destruiria o que estivesse dentro. Isso é proporcional à ameaça, à lei da guerra. Eles obedeceram a isso, mas não fizeram o... Meus cachorros também estão irritados com o uso de mísseis de cruzeiro contra crianças, mas eles não cumpriram o requisito de distinguir. Eles seguiram com isso, porque Pete Hicks disse que isso era muito restritivo. Guerreiros letais não distinguem. Nós matamos. Quero dizer, literalmente ele está dizendo isso. Nós matamos. Somos o máximo. E não é apenas a equipe de mitigação de danos civis. Essa é uma camada extra que foi adicionada porque depois da guerra global ao terror, os Estados Unidos descobriram que, embora a lei exija que façamos distinções, muitas vezes os planejadores militares simplesmente ignoravam isso. E assim, esse foi um procedimento adicional implementado para garantir que cumpríssemos a lei de guerra. Agora existe uma diretriz que diz que é preciso fazer isso, e os recursos são fornecidos. Mas Hegseth acabou com isso. Então isso é um ato premeditado. Remover as restrições, eliminar os procedimentos que protegeriam contra um crime. Veja, este é um crime de guerra horrível cometido por um secretário de defesa. Eu sei que as pessoas querem chamá-lo de secretário de guerra, mas ele não é. Ele é o secretário de defesa. Esse é o termo legal para alguém que cometeu um crime de guerra. E isso tem intenção. Sabemos que ele pretendia ser o mais letal possível, porque ele mesmo disse isso. E ele facilitou o crime ao eliminar todos os mecanismos de controle que poderiam tê-lo impedido. Ele também falhou na forma como lidou com a seleção de alvos. Se você vai terceirizar isso para uma plataforma civil de inteligência artificial como nós fizemos, é preciso haver supervisão. Você não pode simplesmente receber um pacote e dizer tá tudo certo. Não, é preciso fazer a devida diligência. É necessário que alguém analise tudo e garanta que está em ordem. Eles não fizeram isso. Pete Hegseth fez isso. Ele simplificou o assassinato. E então as Forças Armadas dos Estados Unidos executaram o assassinato. Portanto, cada uma daquelas crianças foi morta pela Marinha dos Estados Unidos naquela operação. E todos nessa cadeia de comando, responsável por ataques, devem ser responsabilizados. As pessoas dizem, bem, e quanto aos marinheiros, por que eles fariam isso? Porque você tem um dever moral, segundo o direito de guerra, de garantir, antes de aplicar munições a um alvo, que as leis de guerra foram observadas. Se você vai explodir um alvo, tem o direito de perguntar, isso foi devidamente verificado? Você me entregou um pacote completo, mas ele foi realmente verificado? E se você é um almirante ou um general e sabe que a diretriz foi cancelada, tem o dever e a responsabilidade de dizer, não vou bombardear esse alvo até fazermos nossa própria mitigação de danos civis. Eu sei que você cancelou essa diretriz, mas isso não se sobrepõe ao Manual do Direito de Guerra. O Manual da Lei de Guerra exige que eu revise esse alvo. Eles não fizeram isso. Pularam essa etapa. Então não é só o Hegseth. É todo mundo na cadeia de comando abaixo que é culpado pelo assassinato dessas crianças. Não há inocentes aqui. Nenhum.
De novo, você é aquele suboficial sênior sentado no Destroyer Aegis, observando as imagens que chegam do míssil de cruzeiro acima. Você vê pessoas se aproximando e o oficial de serviço diz: ataque novamente. Você responde: não, senhor. Recuso-me a obedecer a essa ordem. Senhor, não sabemos quem são essas pessoas. Não sabemos o que elas são. Elas podem ser socorristas chegando. Não temos identificação positiva dessas pessoas e, portanto, não temos autoridade legal para atacar esse alvo. Não podemos atacar o alvo. Essa é a responsabilidade legal. É isso que um guerreiro moral faria. E o oficial, se também fosse moral e atento, diria: você está absolutamente certo. Sem novo ataque. Quais são os 15 alvos ali? Pronto, ok. Envie esse míssil de cruzeiro para, você sabe, o alvo Alpha 01001 e complete a missão lá. Então você utiliza essa munição em um alvo legítimo e legal. Mas se você está ali vendo corpos chegando, precisa parar. E dizer: precisamos saber quem são essas pessoas. Não podemos fazer suposições aqui. Temos que saber quem elas são antes de prosseguir. Isso mudou. Passamos de destruir um prédio para matar pessoas. Abrimos um buraco no prédio, mas agora há pessoas se movimentando lá dentro. Quem são elas? O que estão fazendo? Precisamos confirmar que este é um alvo militar legítimo antes de atacar novamente. E para o pessoal naquele destroyer, com todo o respeito, eu gostaria de poder levá-los a uma corte marcial. Adoraria tê-los no banco das testemunhas, porque vocês vão passar o resto da vida na prisão. Não há defesa para o que fizeram. Vocês são criminosos de guerra. E é por isso que eu digo a todos nas Forças Armadas dos Estados Unidos agora: é melhor começarem a se olhar no espelho, porque um dia vocês terão a minha idade. Agora vocês estão na casa dos 20 ou 30 anos, são fortes, vigorosos e pensam: sou um guerreiro, sou durão. Já passei por isso, fiz isso, até ganhei a camiseta, pessoal. Eu sei do que estou falando aqui. Um dia vocês vão ter a minha idade. Vão olhar no espelho e refletir sobre o que fizeram na vida. Cada um de vocês é responsável pela morte daquelas mais de 180 crianças. Está nas mãos de vocês. Vocês as mataram. E agora precisam olhar no espelho e dizer: eu sou um assassino. Porque são. Isso vai assombrar vocês pelo resto da vida. Vocês não fizeram nada para impedir. Nada, eu faço isso. Eu olho no espelho. E tenho um desmanco de 100 pessoas está em intelligent power por matarem Maria. Porque eu fazia parte daquela cadeia de morte, o abrir antiaéreo de Maria. Mas eu sei que posso olhar para trás e dizer que fiz tudo conforme as regras. Fiz tudo de acordo com a lei. Analisei a interceptação Mark 14, que estava ligada ao comando e controle presidencial, o qual estava ligado ao Scud. E nossa missão era impedir os lançamentos de Scud. Estávamos em uma situação de emergência em que Israel ameaçava entrar na guerra se não interrompêssemos esses lançamentos. Estávamos tentando interromper a cadeia de decisão do Scud. Então, comunicações Mark 14 ligadas ali, verificado. Depois fizemos a pergunta: há evidências de pessoas entrando? Não, nenhuma. Não havia evidência de que aquilo estivesse sendo usado como abrigo antiaéreo. Sim, lá na Guerra do Golfo, na Guerra Irã-Iraque, era. Mas depois parecia que tinha sido convertido em um centro de comando e controle, e tínhamos todos os motivos para acreditar que era. Fizemos todas as verificações e contrapesos, e estávamos errados. Isso vai me acompanhar para sempre. Estávamos errados, mas não cometemos um crime. Obedecemos à lei da guerra. Fizemos tudo o que éramos obrigados a fazer segundo a lei da guerra. E, infelizmente, tragicamente, matamos muitas pessoas. Eu me olho no espelho todos os dias e o cara que olha de volta diz: você fez o seu trabalho. É por isso que sou tão contra a guerra. Porque eu fiz o meu trabalho, mas nós matamos aquelas pessoas. Vamos ter que dar uma pausa por um segundo, porque tem alguém na porta. Espero que não seja o FBI. We're going to have to hit pause for just a second because I got somebody at the door here. Hopefully not the FBI. Sim, é trágico o que aconteceu.
Acho que a sociedade no Irã está totalmente, eles estão muito tristes com o que aconteceu nessa cidade chamada Minab. E ainda há pessoas na comunidade conversando entre si sobre o que aconteceu. Muitas dessas pessoas, de alguma forma, desapareceram. Como o Scott apontou, elas foram reduzidas a cinzas e simplesmente não estão mais lá. Eles nem sabem como, enterrá-las. Isso é uma tragédia. Mas vamos falar sobre a situação atual da guerra em um minuto, quando o Scott voltar. Current situation of the war in a minute when Scott gets back. And we're going to talk about what is happening right now in terms of the battle. E vamos falar sobre o que está acontecendo agora em termos de campo de batalha e equilíbrio de forças. Pelo que vimos até agora, parece que o sistema de defesa aérea de Israel não está funcionando corretamente. Muitos mísseis estão conseguindo passar, não apenas do Irã, mas também do Hezbollah. Vamos ver qual é a compreensão de Scott Ritter sobre a situação atual da guerra. Também recebemos um relatório do General Kane, que mencionou a situação atual e os objetivos dos Estados Unidos hoje. E aqui está o que ele disse. Vamos ao General Kane. Vá em frente, estou ouvindo. Aqui está o que ele disse. O General Kane, Scott, relatou os principais objetivos dos Estados Unidos neste momento. E foi isso que ele disse, Scott. A força conjunta continua focada em 3 objetivos militares. Primeiro, continuar destruindo as capacidades de mísseis balísticos e drones do Irã. Segundo, manter os ataques à marinha iraniana e aos seus ativos para garantir a liberdade de movimento pelo Estreito de Hormuz. E terceiro, começar a atuar mais profundamente na base militar e industrial do Irã para impedir que o regime seja capaz de atacar os americanos, nossos interesses e nossos parceiros nos próximos anos. Enquanto isso, o Irã está tentando estabilizar. Scott, qual é o seu entendimento sobre esses 3 objetivos mencionados pelo General Kane? First of all, Antes de tudo, acho que esses objetivos são móveis. O que quero dizer com isso é que eles refletem a natureza mutável desta guerra. Ele está mudando as prioridades. Veja, o primeiro era suprimir os mísseis. Bem, falhamos. Quero dizer, gostaria de ser o oficial de inteligência. General, objetivo 1. Falha total, chefe. Calculamos mal. Os iranianos estão lançando mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos diariamente. Não conseguimos interceptar com sucesso a capacidade de lançamento deles. As informações que o senhor tinha sobre a porcentagem de lançadores destruídos foram descartadas ontem à noite, quando os iranianos atingiram Israel com o maior número de mísseis desde o início deste conflito, provando que mantiveram uma capacidade de lançamento de mísseis balísticos suficiente, muito além do que avaliamos atualmente. Isso significa que entendemos tudo errado, general. Isso significa que precisamos voltar e fazer uma reavaliação de base, porque claramente não compreendemos o inimigo que estamos enfrentando. Achamos que estamos atingindo alvos. Eu disse isso. Este foi o briefing que apresentei ao General Schwarzkopf durante a Guerra do Golfo, quando tínhamos 19 lançadores móveis, e depois de uma semana e meia afirmávamos ter destruído 64. E eu disse, chefe, não estamos fazendo o que pensamos estar fazendo, porque afirmamos ter destruído 64, mas existem apenas 19. A matemática básica indicaria que há cerca de 45 coisas. Mesmo que tivéssemos destruído todos os 19, há 45 coisas que estamos chamando de lançadores móveis, e que não são. Precisamos nos perguntar o que elas são e por que as identificamos erroneamente. Além disso, não estamos destruindo nenhum dos lançadores. Por eles hadden tomolens board en wat that's the dispar alpha. Inemri steber ha. É da Swimisipagearthraciu. Então talvez esses oficiais de inteligência não queiram ser demitidos. Mas esse é o trabalho de vocês, pessoal. O trabalho de vocês não é ficar aí bajulando o General Kane. O trabalho de vocês é dizer ao General Kane a verdade dura. A verdade dura é que estamos fracassando. Não estamos cumprindo a missão. Precisamos reavaliar.
E se continuarmos lançando bombas nos alvos com base na inteligência atual, só vamos continuar fracassando. Basicamente, vamos privar os Estados Unidos da capacidade de travar uma guerra, gastando munições, colocando vidas em risco e ainda assim, sem alcançar o resultado que vocês dizem querer. Então talvez seja apertar o botão de pausa. Parar. Porque o problema é que à medida que vocês continuam lutando, a luta continua automaticamente. Eu falei sobre o reataque. Quando você começa a bombardear, faz uma avaliação dos danos de batalha. Observa os efeitos, analisa se precisa atacar novamente. Você quer atingir o objetivo, acertar todos os alvos. E então esse alvo faz parte de um plano de campanha. À medida que você passa de um conjunto de alvos para o próximo, o processo continua. É tudo automático. E quando as pessoas entram no ritmo da guerra, já estiveram lá, já fizeram isso, já têm a camiseta, entram nesse ritmo e é difícil apertar o botão de parar, porque tudo está planejado. Os pacotes de ataque não são feitos instantaneamente. Estou planejando hoje a missão de amanhã. Estou planejando as munições. Preciso encomendá-las. Boom. Preciso providenciar o combustível. Tenho que descobrir quais pilotos serão designados para quais aeronaves. Essa aeronave vai estar disponível? Precisa sair de operação para manutenção? Eu tenho uma aeronave de substituição? A coisa toda, a forma como a guerra funciona, é automática. Ela simplesmente continua se alimentando. E se você faz a máquina agir errado desde o início, ela nunca vai se autocorrigir. A máquina não pode se autocorrigir a menos que você pause. É preciso apertar parar, redefinir, seguir. E é isso que precisa ser feito com essa questão dos mísseis, se é que isso é possível. Acho que temos informações de inteligência ruins. Acho que não entendemos o que os iranianos estão fazendo. E acho que estamos apenas destruindo alvos que não têm absolutamente nada a ver com mísseis. Porque se tivessem, acho que veríamos um impacto muito maior disso. Então, fracasso na questão dos mísseis. A Marinha nunca fez parte dessa equação. Ninguém achava que a Marinha iraniana fosse o problema. Se você achava que a Marinha iraniana iria fechar o Estreito de Hormuz, você é mais ingênuo do que parece. A Marinha iraniana nunca teve a intenção de participar do fechamento do Estreito, porque ela entende que a Marinha dos Estados Unidos a afundaria em qualquer dia da semana. Os iranianos nunca imaginaram que poderiam igualar as capacidades dos Estados Unidos. Eles podiam demonstrar força contra os Estados Árabes do Golfo. Tinham uma marinha com capacidade regional, mas nunca poderiam se medir com os Estados Unidos. Portanto, em uma grande guerra aberta com os Estados Unidos, a marinha iraniana sempre acabaria afundada. E isso não teria impacto algum. Então ele sentou ali e disse, estamos destruindo a marinha para manter o Estreito de Hormuz aberto. Mantivemos o Estreito de Hormuz aberto. Então, novamente, há uma falha fundamental na sua forma de pensar. Além de todas as munições que você desperdiçou afundando navios iranianos, que não tem nenhum impacto nisso, você fracassou. General Kane, isso são duas falhas em duas tentativas. E agora vem a terceira. Agora ele vai expandir a guerra para o setor industrial. Estamos no 12º dia, e você vai expandir para o industrial. General Kane, deixe-me dizer novamente, apenas estudando a guerra e como ela funciona, nenhuma das instalações que você vai atacar terá qualquer coisa dentro. Mesmo que você as tivesse atingido no primeiro dia, a maioria dessas instalações não teria nada dentro. Como já vínhamos sinalizando o potencial de conflito há algum tempo, na verdade já havíamos mencionado os locais em que estávamos interessados. Assim como os iranianos evacuaram todas as centrífugas de valor, ou pelo menos as replicaram e mantiveram um estoque de segurança em locais ocultos, de modo que mesmo que destruíssemos Natanz e Fordow, eles ainda teriam várias centrífugas de 164 cascatas, cascatas de centrífugas de alta capacidade, IR-8, IR-6. Elas estão por aí, enterradas em algum lugar, com uma fonte de energia capaz de fazê-las funcionar. Elas foram evacuadas. Você quer destruir a instalação de produção de mísseis.
Então, neste momento, você tem um alvo aqui, vamos chamá-lo de Scott Ritter. E o velho Scott Ritter vai aparecer e dizer: Ei, esta é a fábrica iraniana de mísseis balísticos ou de propelente sólido, 16 Alpha. Solid rocket propellant plant 16 Alpha. The following facilities are here. Boom, 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 boom. As seguintes instalações estão aqui. Bum, 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 bum. E eu vou te mostrar. Então, sabe, nós analisamos isso. E se você quiser, sabe, é o seguinte. Você vai ter que usar essa munição para derrubar isso. Esta aqui, tudo que você precisa fazer é isso. Bum, 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 bum. E nós vamos colocar munições ali. Mas o misturador que estava nessa instalação não está mais lá. É um misturador de alto valor. Os iranianos não vão deixá-lo lá até explodirem tudo. Tudo ao redor é concreto. Então tudo que você faz é despejar mais concreto. Mas o misturador, ele se foi. Está em outra instalação. Em algum momento, entre 2005, 2006, 2007, 2008, os iranianos começaram a... Sometime around 2005, 2006, 2007, 2008, the Iranians started digging evacuation sites. Escavando locais de evacuação em montanhas, usando a mesma tecnologia de perfuração que foi usada para ajudar o Hezbollah a cavar túneis subterrâneos no Líbano, e que os norte-coreanos também utilizam. Eles têm perfurado montanhas. É isso que Fordow é, aliás. Fordow era um local de evacuação que foi convertido em uma instalação de enriquecimento. Só isso. Já existia antes. Eles não escavaram especificamente para centrífugas. Já existia. É um local de evacuação. Há centenas de locais de evacuação espalhados pelo Irã, sobre os quais não são nada. Alguns estão, e se dedicássemos tempo a isso, podemos usá-los. Era isso que eu costumava fazer, sentar ali, olhando para as estradas. É um trabalho difícil, Nima, fazer inteligência. Realmente é, porque você tem que ficar ali tentando não dormir. Mas antigamente você simplesmente ia para a mesa de luz e começava a rolar. Estradas, volta um pouco. Por que estão construindo uma estradinha aqui? Vamos seguir essa estrada, para onde ela vai? O que eles têm aqui? Eles têm um acampamento, tem tratores aqui. O que estão fazendo ali? O que estão construindo ali? Essa estrada está se expandindo, agora estão chegando grandes escavadeiras, estão chegando betoneiras, estão despejando concreto lá dentro. Tem um buraco ali. Acabei de encontrar um local de evacuação. Mire nele e monitore. Se alguém tivesse fazendo isso, seria possível encontrar locais de evacuação, porque nada acontece no vácuo, buracos não aparecem em montanhas do nada. Mas se você não estiver procurando por isso, se não tiver pessoas ativamente fazendo esse trabalho, então as coisas passam despercebidas. Sabe como é? Estrada principal, estrada principal, estrada principal, estrada principal. Nada. Ponte. Nada. Pronto. Eles não olham para aquela estradinha lateral. Mas se você olhar, é assim que encontramos todas essas coisas no Iraque, porque era isso que eu costumava fazer. Passar muito tempo apenas analisando imagens. E então você pensa, o que aconteceu aqui? O que temos aqui? Aí está. Existem centenas desses locais. Podemos conhecer alguns deles. Podemos estar bombardeando alguns deles. Mas é por isso que quando você esconde coisas, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Você divide para ter, digamos, capacidade de sobrevivência. Todos os alvos que o General Kane está falando em bombardear agora estão vazios. Então vamos entrar e explodir concreto. É isso. Para resolver jets americanos em risco. E não mataveng em Therapandis. Normais destruindo alvos que não entendem. Nós provamos isso no primeiro dia, porque bombardeamos um hospital e uma escola em Manav. 50% dos alvos que atingimos em Manav foram crimes de guerra. Havia 4 alvos que atacamos. 2 deles eram proibidos por lei, um hospital e uma escola. 50%. Agora imagine aplicar essa proporção ao que estamos fazendo em todo o Irã. Estamos matando muitas pessoas inocentes, porque o crime de guerra que cometemos em Manav está sendo repetido diariamente. E, novamente, não há defesa para isso. Nenhuma. Profissionais militares deveriam estar dizendo, parem, precisamos analisar isso. E é preciso fazer isso agora.
É preciso perguntar, por que estamos bombardeando esse alvo? You have to say, why are we bombing this target? What are we trying to accomplish? And if you're not doing that, you're O failing. que estamos tentando alcançar? E se você não estiver fazendo isso, você falhou e está cometendo um crime. Literalmente cometendo um crime. Você tem a responsabilidade, sob a Constituição, de não obedecer a uma ordem ilegal. Neste momento, todos vocês devem ser alertados de que sua forma de mirar é insuficiente, que foram removidos os freios e contrapesos exigidos por lei para distinguir entre alvos militares e civis. Isso foi removido. Portanto, você não pode presumir que isso foi feito. Portanto, você não deve atacar o alvo. E se você continuar bombardeando, qualquer pessoa que bombardeie depois disso estará cometendo um crime de guerra. You're committing a war crime, a potential war crime. So, this is the fact. So, Então veja, isso é falso. Kane listou 3 objetivos. Todos os 3 são fracassos. 2 já fracassaram e o terceiro está condenado ao fracasso. Porque eu estou te dizendo agora, aprendemos isso com o Iraque. De novo, foi uma das coisas mais impressionantes para mim. Sabe, eu era uma pessoa única nesse sentido, porque participei da campanha aérea estratégica e tinha conhecimento. Eu era o cara que fazia avaliação de danos dos Scud, não apenas dos foguetes móveis, mas eu era o cara que analisava todas as instalações relacionadas aos Scud em Taji al-Malik, em todos os lugares, cada uma delas. Eu as monitorei durante a guerra e vi a destruição que aconteceu. Eu também tinha um monte de outros conjuntos de alvos que eu monitorava. E então tive a oportunidade de ir ao Iraque como inspetor de armas. E me lembro de como aquilo foi impressionante. Sabe, nós paramos de bombardeá-los em fevereiro e em dezembro eu estava lá. Então veja só. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses depois, quando a guerra já tinha acabado, depois de termos destruído todos aqueles prédios, eu estava em Bagdá inspecionando-os. E você vai a essas instalações e há muita destruição. Mas à medida que continua, você pensa onde está o material. Nós destruímos Taji al-Malik, que era uma fábrica de propelente sólido para foguetes. É isso que estou tentando te dizer. General Kane, espero que o senhor esteja me ouvindo, porque talvez queira estudar isso. O senhor está se preparando para bombardear o equivalente iraniano disso. Nós explodimos muita coisa, mas em 1992 já estávamos voltando lá. Em 1993, voltamos de novo. E percebemos que todos os lugares que havíamos bombardeado estavam reconstruídos. E todas as instalações de mistura que achávamos ter destruído estavam de volta, instaladas, operando. Não conseguimos nada. Destruímos instalações, mas todas estavam lá novamente. Chegamos a Taji. Eles tinham explodido tudo em Taji. Da próxima vez que vimos, os telhados estavam consertados, varridos, e todo o equipamento de produção da fábrica Nasser estava de volta lá. Eles estavam forjando, dobrando metal, fazendo tudo. Não destruímos nada. Nós literalmente não destruímos nada. É simplesmente assim que as coisas são. O mesmo vale para o lado nuclear. Tudo foi posteriormente evacuado, enterrado, explodido pelos iraquianos, mas nós não destruímos nada. Tudo foi evacuado. Foram os iraquianos. Os iranianos estão observando isso, aprendendo com isso. Posso garantir agora, com 100% de certeza, que toda a infraestrutura de valor do Irã, o equipamento de produção, foi evacuada para um local oculto. Então, se você vai bombardear uma instalação, vá em frente e bombardeie. Por que não? Exploda um prédio. Viva. Fica bonito nas imagens. Você vai estar lá junto com os bocós que lotam o X, o Telegram e tudo mais. Sabe, eles podem ficar ali se excitando com isso, o pornô de guerra deles, mas isso não está servindo para nada. Estamos apenas explodindo coisas e desperdiçando munições. Já gastamos bilhões de dólares em munições e estamos ficando sem certos tipos de armamento. Mas se o Kane quer continuar fazendo isso, então ele é um fracasso como líder. Porque é nesse momento que um verdadeiro líder se levantaria e diria: Senhor Presidente, estamos explodindo prédios vazios. Hora de parar. Vamos voltar e encontrar os esconderijos. Porque é disso que esse Espal Pantar,
dos esconderijos. This phase of the campaign needs to be about hide sites. Find hide sites and start taking them out one. Encontre os locais de esconderijo e comece a eliminá-los um por um. É assim que vencemos esta guerra, destruindo os locais de esconderijo, destruindo a infraestrutura crítica. Mas não, vamos destruir prédios vazios. Viva! Quero dizer, a estupidez disso é inacreditável. É a mesma coisa com a Marinha. Estamos afundando navios. E daí, quando esta guerra acabar, o Irã vai comprar novos navios. Mas eles fecharam o Estreito de Hormuz. Não podemos impedi-los de fazer isso. Não podemos detê-los de forma alguma. Se tentarmos navegar com nossos navios por lá, vamos perdê-los. Eles podem ou colocando minas agora. Não sei. Os relatórios são muito vagos sobre isso. Mas não importa. Nebulous about that, but it doesn't matter. No ships going through without getting attacked unless the Iranians want it to go. Nenhum navio está passando sem ser atacado, a menos que os iranianos queiram que passe. Mas eles não têm uma marinha. Eles não precisavam de uma marinha. Você está bombardeando o alvo errado. É isso que acontece quando pessoas estúpidas brincam de guerra, porque o que realmente precisamos são de pessoas inteligentes analisando a totalidade da capacidade iraniana e o que realmente queremos alcançar. Você e eu já tivemos essa conversa. Estou te dizendo agora, se eu estivesse no comando da campanha de supressão de mísseis, teríamos sido muito mais eficazes do que estamos sendo aqui. Porque é preciso alguém que conheça mísseis e entenda como os iranianos se adaptaram. And it has to understand then how the Iranians have adapted. I'll give you an example. Dê-me um exemplo. Quando fomos à guerra contra o Iraque, começamos a usar padrões soviéticos para medir que o tempo leva para preparar um míssil. Então ficávamos ali e dizíamos, certo, se vamos fazer uma patrulha aérea de combate com o F-15E sobre o oeste do Iraque, sabemos que eles precisam se mover. Eles precisam abastecer no local, então haverá caminhões de combustível chegando. Depois, eles precisam erguer o míssil, e estaremos fotografando isso. Então entraremos e o destruiremos. E depois que eles lançarem, vai levar um tempo para baixá-lo novamente e para que possam sair. O que não percebemos é que os iraquianos, bem, eu digo que não percebemos, mas alguns de nós perceberam, porque alguns estudaram a guerra Irã-Iraque e disseram, espere um minuto, eles estão levando o Al-Hussein, avançando, disparando e depois recuando. Isso significa que eles não estão abastecendo no ponto de lançamento. Isso significa que há uma instalação mais atrás onde estão abastecendo. Então talvez as táticas iraquianas sejam diferentes, e talvez devêssemos levar isso em conta. Alguns de nós fizeram isso, e tentaram convencer as pessoas de que estávamos lutando a guerra errada, mas não funcionou. Em vez disso, disseram, não, eles estão abastecendo. Então não. Os iraquianos estavam, abastecendo seus mísseis em Hamadi, no oeste, em Abu Ghraib, Kut e lá embaixo perto de Basra. Eles tinham locais específicos para abastecimento. Depois, esses mísseis eram carregados nos lançadores e levados até o local de lançamento. Eles os erguiam, disparavam e então faziam uma evacuação rápida. Bum, estavam fora. 5 minutos para limpar o local. Então, se estivéssemos a 8 minutos de um local de lançamento e eles disparassem, seríamos instruídos a avançar, mas eles já teriam ido embora em 5 minutos. Já estariam em outro ponto de esconderijo, cobertos com proteções contra infravermelho. Não conseguíamos ver o calor, estavam frios, e nós procurávamos, mas não havia nada. Já tínhamos lutado aquela guerra. Então precisávamos sentar ali e literalmente ter alguém analisando cada sistema, como ele opera, qual é seu alcance, observar as características físicas e depois simular cenários como quão rápido eles podem se mover. Porque os iranianos não vão agir como em tempos de paz. Isso é combate. Rápido, rápido, rápido. Como eles operam rapidamente? Onde estão? Estamos verificando todos os bosques de palmeiras em busca de lançadores de mísseis, onde escondem seus mísseis. Não fizemos isso. Ficamos ali dizendo, eles vão trazer os mísseis, vão vendê-los, veja só, nós vamos entrar, vamos fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. E assim desperdiçamos muito tempo e esforço destruindo coisas que não eram, além de outros alvos falsos.
Quer dizer, os iraquianos eram muito bons. Eles tinham uma pequena unidade de iscas e montaram 3 locais fixos de engodo com lançadores de aparência realista. E nós os estávamos bombardeando. Era basicamente como dizer aqui, venham bombardear isto. Enquanto bombardeávamos ali, os iraquianos faziam coisas como, certo, vamos mandar um comboio por aqui, como distração. Então eles colocavam iscas aqui, um comboio ali, e nós bombardeávamos e interceptávamos o comboio. Enquanto um bosque de palmeiras, 2 lançadores reais surgiam, disparavam e depois desapareciam. Não conseguíamos reagir. Toda a campanha deles se baseava nesse tipo de engano. Os iranianos aprenderam com isso. Eles têm iscas, infláveis, de aparência realista. Eles estão lá fora. E eu não sei, talvez tenham sido espertos o bastante para colocar tambores de combustível ali. Assim você tem uma bela explosão secundária. Eu faria isso se fosse os iranianos. Mas eles estão lá fora montando essas coisas. Se um míssil está em posição de lançamento e não foi lançado em 5 minutos, ok, pessoal, é um chamariz. Então eles estão apenas nos enganando. Estamos lá bombardeando coisas, nos gabando de quanto estamos destruindo. E ainda assim, eles estão lançando. Não estou dizendo que não estão sofrendo baixas. Acho que estão, por causa da dimensão e da escala. Com os iraquianos, lidávamos apenas com 19 lançadores móveis. Era mais difícil de atingir. Aqui estamos lidando com muito mais. Acho que estamos acertando alguns. Algumas dessas imagens pareciam mostrar que eles estavam tentando esconder e recuperar o equipamento. Mas, de novo, quero dizer, eu olho para aquelas imagens e penso, eles são tão estúpidos assim? Quero dizer, os iranianos são profissionais. Então, por que escolheriam um esconderijo debaixo de um bueiro com a traseira exposta? Se a traseira do míssil está aparecendo, você sabe que o inimigo pode ver. O que me diz que você quer que o inimigo veja? Então eles colocam um chamariz debaixo do bueiro com a traseira de fora e nós pensamos, pegamos vocês, explodimos, postamos o vídeo, o pessoal comemora e tudo mais. E no fim, só atingimos um chamariz. Esses caras são profissionais. Os especialistas em mísseis são profissionais. Eles já fizeram o reconhecimento de cada um de seus locais. Quando vão fazer um lançamento, todas as posições já estão planejadas, porque os iraquianos faziam isso e os iranianos são igualmente profissionais. Eles tinham todos os seus esconderijos escolhidos. Foi assim que, depois de lançarem, conseguiram voltar para Ramadi sem nunca serem detectados, porque já estavam por aqui. Eles monitoravam as aeronaves, atiravam de um lado, monitoravam de novo, atiravam de outro, e era só bum, 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 de volta. Nós nunca os detectamos. Os iranianos também são bons assim. Então não consigo imaginar um iraniano dizendo, certo, vamos atirar e enfiar isso debaixo de um bueiro, deixando a gente exposto. Eles já mediram tudo. É tipo, temos que entrar, lidar com a assinatura térmica. Vamos para debaixo de um bueiro, vamos colocar uma lona. A lona vai bloquear o calor, porque depois de lançar um míssil, há calor refletido. Baixa a lona, vem com o infravermelho e não dá para ver nada. Podemos fazer coisas artificiais, como instalar um gerador de calor aqui para criar calor. É assim que esses caras são bons. Esses caras são realmente bons. E nós não lhes damos o devido crédito por serem tão bons. Se você quer vencer os iranianos nesse jogo de mísseis, precisa começar a pensar como um líder iraniano de mísseis. E nós não fazemos isso. Nós desrespeitamos essas pessoas o tempo todo. Dizemos que somos o maior exército do mundo, a máquina de matar mais letal do mundo. Quando colocamos a aeronave sobre um alvo, dominamos. Bem, você não pode dominar só dizendo que domina. Você realmente precisa sair e dominar. E adivinha só? O fato de que todos os 3 critérios objetivos do General Kane não foram alcançados significa que não estamos dominando nada. Estamos apenas enganando a nós mesmos. Scott, como você avalia os objetivos do Irã? O que eles estão pensando, quão bem-sucedidos têm sido até agora? O primeiro objetivo é a sobrevivência.
Os iranianos sabem que esta é uma guerra de proporções existenciais. Isso significa que você não pode depositar todas as suas esperanças em um indivíduo, porque as pessoas morrem. É preciso depositar suas esperanças em uma instituição, na sociedade, nas instituições, nas leis, na República Constitucional, na Constituição. O Irã foi concebido para funcionar como uma república constitucional e passou no teste com louvor. O líder supremo foi morto no primeiro dia e eles o substituíram com sucesso de forma constitucional. Nesse processo, ele se tornou um mártir, e a nação iraniana está se unindo em torno da República Islâmica como nunca antes. Portanto, eles foram muito bem-sucedidos no aspecto da sobrevivência. Trata-se de sobrevivência política. Mas agora é preciso ter sobrevivência militar. E os iranianos têm isso, e já há algum tempo. Eu achava originalmente que eram 12 distritos militares autônomos. Alguém está falando em 32, então talvez eles tenham dividido ainda mais. Não sei. 32 seria ótimo, porque isso significa que é mais difícil para nós eliminá-los. Você poderia atingir 12 lugares, mas 32, isso é um problema de mira diferente. Eles construíram esse sistema para funcionar de forma autônoma. Então, cada um desses distritos militares não precisa de alguém em Teherã dizendo o que fazer. Quando a guerra começou, eles se desconectaram e estão executando seu plano de guerra. Agora, o pessoal central pode estar tentando dirigir e redirecionar e todo esse tipo de coisa se puderem. Mas se não puderem, simplesmente não param. Eles continuam avançando. Os iranianos nunca vão parar de pressionar o inimigo. Nunca. Não importa o que façamos, eles continuarão a seguir em frente. Isso é sobrevivência militar. Manter a pressão sobre o inimigo. E então, a guerra é uma extensão da política por outros meios. Então você precisa se perguntar, por que os iranianos estão fazendo o que estão fazendo? Bem, acho que eles têm vários objetivos políticos, mas o principal é expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio e derrotar Israel, a ponto de Israel nunca mais tentar exibir seu poder da forma como faz agora. Humilhar Israel até que deixe de ser uma potência irresponsável. Portanto, é preciso ter os recursos necessários para sustentar a luta contra Israel. Parece que eles conseguiram isso. Eles têm sido bem-sucedidos. E é preciso mirar em Israel para saber onde estão os pontos de dor. E é isso que eles estão fazendo. Estão começando a atingir todos os alvos importantes, e agora uma dor permanente está prestes a ser infligida a Israel. Sabe, você pode apagar as luzes por uma noite, mas o que acontece quando apaga as luzes para sempre? Podemos estar caminhando nessa direção. Para os Estados Unidos é preciso destruir. Bem, nós temos essas bases, mas por que elas estão lá? Muitas delas existem para coletar inteligência sobre o Irã, facilitar a defesa antimísseis e apoiar operações militares. Isso é feito por meio de radares, que coletam dados, de retransmissões via satélite que comunicam dados, e eles destruíram essa infraestrutura. Ela se foi. Agora eles estão no processo de causar ainda mais danos. Mas novamente com os iranianos, acho que eles entendem. As pessoas dizem, bem, eles não causaram tanto dano à base assim. Se você explode um alojamento, o que você conseguiu? Nada. Eu posso reconstruir um alojamento. Mas se você destrói um sistema de radar único de 1,1 bilhão de dólares, isso não dá para substituir. Então os iranianos estão destruindo infraestrutura crítica. A base pode parecer intacta, e para todos os bocós por aí, dizendo que eles não causaram tanto dano assim, eles neutralizaram a base. Ela é inútil. Quero dizer, se você tem um garanhão gigante que venceu a Tríplice Coroa, você vai ganhar muito dinheiro. O garanhão vai cruzar com as éguas. Mas se você o castra, seu garanhão não é mais um garanhão. É só um cavalo, sem bolas. O garanhão americano deveria estar lá procriando no Golfo Pérsico, mas os iranianos cortaram as bolas dele. Então é só um cavalo. Esse é o primeiro estágio, porque vai ser muito caro para nós voltarmos. Mas, em segundo lugar, é preciso criar um ambiente político na região que não queira o retorno dos Estados Unidos.
É preciso garantir que haja um preço a ser pago pela colaboração com os americanos. E esse preço está sendo pago. Já se começa a ver pessoas nos Estados Árabes do Golfo questionando por que mantém essa relação com os Estados Unidos. Não há proteção vindo de lá. Estamos sendo atacados. Então acho que o objetivo político aqui está em processo de ser alcançado por eles. A punição de Israel continua. Israel ainda não foi atingido fatalmente, mas está se movendo nessa direção. Os israelenses estão indefesos neste momento. Eles simplesmente não conseguem se defender. Então, quanto mais dano eles podem suportar antes de cruzar aquele limite político em que isso se torna inviável politicamente. Em algum momento, você destrói a dessalinização, destrói a eletricidade, torna a vida em Israel inviável. E as pessoas vão fugir. Quando o povo fugir, quando Israel se despovoar, esse será o fim de Israel. E eu acho que os iranianos estão se movendo nessa direção. Diferente dos objetivos americanos, os iranianos estão realmente avançando para cumprir suas metas. E então surge a outra questão. Como fazer os Estados Unidos desistirem? Você não vai derrotar a América militarmente. Não vai. Nós vamos continuar destruindo alvos dentro do Irã para sempre. A única maneira de derrotar os Estados Unidos é nos fazer desistir politicamente. Você não vai nos causar dano militar. Então, com todo o respeito, perder 8 soldados é trágico para as famílias. Mas e daí? Quando fomos à guerra na tempestade no deserto, levamos 10.000 sacos para corpos e encomendamos mais 60.000. Não os usamos, mas estávamos preparados, porque é guerra. E você vai perder pessoas em uma guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos aguentam um golpe, e o Irã ainda não desferiu um golpe real contra os soldados. O custo humano até agora é mínimo. 140 feridos, 8 mortos. Nada. Lembre-se da Segunda Guerra Mundial. Perdemos 5.000 fuzileiros navais no primeiro dia tomando Iwo Jima, 5.000 homens atravessando o dia D. Nós aguentamos baixas. Não é assim que se derrota a América. Você derrota a América aqui dentro, em casa. Quando o povo americano perde a vontade de lutar, lembre-se, na Segunda Guerra Mundial, muita gente não percebe isso. Há um filme interessante, A Conquista da Honra. James Bradley escreveu o livro e depois fizeram o filme. É sobre os títulos de guerra. Há um discurso importante feito pelo secretário da Marinha aos fuzileiros navais. Ele diz, sabe, estamos ficando sem dinheiro. O povo americano não quer mais lutar esta guerra. Eles estão cansados disso. Vencemos na Europa. Para eles, acabou. Acham que está tudo terminado e não querem que isso continue. E estamos ficando sem dinheiro. Se o dinheiro acabar, a guerra acaba. Precisamos continuar arrecadando dinheiro por meio dos títulos de guerra. O trabalho de vocês é fazer com que o povo americano queira doar dinheiro para manter esta guerra. O trabalho de vocês é convencer o povo americano de que esta guerra vale a pena ser lutada. Muita gente não percebe o quanto o público americano estava exausto após a Segunda Guerra Mundial. E como a vitória na Europa, na verdade, minou a possibilidade de vitória no Japão, o que é mais um motivo pelo qual lançamos as bombas atômicas. A ideia de uma campanha longa e arrastada no Japão. O público americano simplesmente não ia aceitar isso. Aquela era a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses nos bombardearam em Pearl Harbor, e tínhamos todos os motivos para continuar lutando. O público americano de hoje é em grande parte imune a isso. Somos ignorantes como nunca. Não entendemos a guerra. Não entendemos o que fizemos. A maioria dos americanos não está chorando pelas 186 crianças iranianas mortas, porque simplesmente não se importa. Desumanizamos os iranianos psicologicamente. Eles não são seres humanos. São pessoas de pele morena. São apoiadores. São muçulmanos. Podemos usar todos os termos depreciativos. Esquecemos que estão entre os povos mais cultos do mundo. Milhares de anos de cultura e história. E são tão humanos quanto qualquer outro, talvez até mais, porque eu os conheci e são pessoas maravilhosas. Mas construímos um escudo para nós mesmos. Então, quando o povo americano tenta jogar a carta da humanidade,
dizendo: o que vocês estão fazendo é errado, haverá algumas pessoas que dirão: sim, você tem razão. Mas a maioria dos americanos não se importa. Eles vão se deixar levar pela pornografia da guerra. Vão olhar para as explosões e dizer: 47 anos se passaram. Esses desgraçados iranianos estão nos atingindo há 47 anos. Nós temos que fazer alguma coisa. E dizem que o míssil atingiu aquela escola infantil. O presidente disse isso. Não fomos nós, foram eles. Quero dizer, há uma estupidez coletiva aqui. O coletivo americano está perdido. Mas o que acontece é que quando esses bocas abertas assistem à pornografia de guerra, eles pensam: preciso ir comprar gasolina. E então vão ao posto e dizem: espera aí, na semana passada estava $3,11, hoje está $3,58. O que está acontecendo? Eu não tenho tanto dinheiro assim. Depois vão à loja comprar comida e não percebem que o preço do diesel disparou. Então custa muito mais para os caminhoneiros fazerem as entregas. E assim, as pessoas que colocam a comida nas prateleiras aumentam o preço. Na semana passada, só me custou. Eu conseguia comprar mantimentos para uma semana inteira por $250. Agora está a $375. Eu não tenho $125 a mais por semana para cobrir tudo isso. O que está acontecendo aqui? E de repente a ficha cai. Não se trata de moralidade, não se trata da lei, não se trata de nada disso. Não é sobre a Constituição. Agora há um impacto pessoal. Agora percebem que há um preço econômico a ser pago. O que diabos o Trump estava pensando? Essa é a pergunta que você deveria ter feito desde o primeiro dia. E é assim que vamos perder a guerra. O Irã está, neste momento, criando as condições para isso. O Irã nos estudou mais do que nós os estudamos. O Irã conhece o inimigo muito melhor do que nós conhecemos o nosso. Eu não acredito que os iranianos sejam nossos inimigos. Se vamos tratá-los como tal, deveríamos ao menos respeitá-los o suficiente para aprender sobre eles e estudá-los. Se vamos entrar em guerra contra eles, ao menos deveríamos tentar vencer. Mas veja bem, não estamos fazendo isso, estamos apenas explodindo coisas. Fizemos o possível para perder essa guerra. E se os iranianos conseguirem manter o Estreito de Hormuz fechado e sustentar as ações contra Israel enquanto absorvem os danos americanos, eles vão vencer essa guerra, porque ela não será vencida no campo de batalha. A guerra será vencida aqui, na frente doméstica, quando o povo americano perceber que há um custo econômico a ser pago por essa guerra e a pressão política sobre Washington, D.C. aumentar para que ela seja encerrada. Israel estava se esforçando muito para envolver o Azerbaijão na luta. Eles achavam que o Azerbaijão lhes daria algum tipo de vantagem se envolvesse no conflito. Mas isso parece ter fracassado completamente por causa de suas conexões com a Rússia, com o Irã e com o que vimos até agora. Enquanto isso, Lindsey Graham está desesperadamente, implorando ou ameaçando a Arábia Saudita para que se envolva no conflito. O que passa pela cabeça dele para achar que a Arábia Saudita pode trazer algo de útil para a mesa? Acho que, antes de tudo, para Lindsey Graham, a percepção cria sua própria realidade. Quanto mais ele conseguir convencer o povo americano de que há uma frente unida contra o Irã, mais ele pode subir lá e agir como um animador de torcida. Mas se ele vai sentar e falar sobre a nobreza dessa causa, e de repente olhar ao redor e ver os Estados Árabes, que chamamos de aliados fundamentais, dizendo não, estamos fora dessa, o povo americano vai começar a fazer perguntas. Espera aí. Se o Irã é uma ameaça tão grande, por que a Arábia Saudita não está junto? Talvez eles saibam de algo, porque vivem bem ao lado. Eles não estão preocupados como você está. Então as pessoas começam a questionar essas coisas. Então acho que muito disso é apenas uma percepção que Graham quer criar. A percepção de um apoio amplo ao que os Estados Unidos estão fazendo. E quanto mais nações começarem a se afastar, mais isolados ficamos. E mais tolo esse homem já tolo parece.
A segunda coisa é que neste ponto é desespero. Porque você pode ser o maior torcedor do mundo. Quero dizer, eu amo meus times de futebol. E posso torcer. Primeiro quarto, vamos pessoal, vamos lá. Eles estão perdendo, mas ainda há uma chance. Ainda restam 3 quartos. Segundo quarto, vamos cara, você consegue. Eles estão perdendo no intervalo, mas ainda há metade do jogo pela frente. Terceiro quarto, é milagroso. Temos 15 minutos restantes no quarto quarto. E eu continuarei torcendo até o fim. Mas em algum momento, você pode estar comemorando e a multidão dizendo: Scott, tá 47-0, faltam 3 minutos para o fim do jogo, nós não vamos ganhar. E Lindsey Graham está olhando para o placar agora, e a situação parece bem sombria. Eu acabei de te dizer, ele é um homem ignorante. É um homem imoral, mas não é um homem estúpido. E ele está olhando para o placar e percebendo que o tempo está acabando neste jogo. E nós não marcamos nenhum ponto. Sabe, achamos que marcamos um ponto com Khomeini, mas acabou sendo um safety. Perdemos 2 pontos, porque nos prejudicamos mais ao matá-los do que se os tivéssemos deixado vivos. Estaríamos em uma situação melhor do que estamos agora. Mas veja bem, eu acabei de te dizer, não estamos suprimindo mísseis, não estamos destruindo a marinha, isso não significa nada. E só agora estamos nos preparando para explodir prédios vazios. Enquanto isso, o Irã está sobrevivendo, e não apenas sobrevivendo, mas reagindo com força. Então agora se pergunte, você é o Azerbaijão. Se essa fosse a situação, você quer participar, e o Azerbaijão olha para o outro lado da fronteira e vê que o líder supremo está morto, a guarda revolucionária está fragmentada, o povo está nas ruas gritando "Morte a Khomeini", e o exército está desmoronando, sem muita eficácia. Israel está derrubando tudo e se saindo muito bem. Os Estados Árabes do Golfo estão unidos. Eu pensaria, claro, quero entrar nessa. Estou no corredor de Zangezur, meu amigo. Vamos fazer isso acontecer. Zangezur corridor, baby. Let's do this thing. But we come to and say, Azerbaijan, you want to come in? Mas aí a gente chega e diz, ei, Azerbaijão, quer entrar nessa? Aquele corredor de Zangezur. Lembra que o Jed Vance esteve aqui no mês passado? Ele prometeu tudo isso para vocês. Mas... eles estão realmente irritados, estão unidos e vão bater na gente. Vão vir atrás da gente. Eu tenho um pequeno campo de petróleo aqui fora de Baku, eles vão explodir aquilo e aí eu fico sem dinheiro. Já não estou muito empolgado com isso. Não vou entrar nessa. É por isso que o Azerbaijão desistiu, porque o Irã não foi derrotado. O Irã ainda tem capacidade de punir o Azerbaijão. Mas você também percebe os israelenses, porque são os israelenses atacando a infraestrutura iraniana com drones e tal. Eles estão desesperados para colocar o Azerbaijão nesse conflito, mas não estão conseguindo. E em algum momento, sabe, o oleoduto que bombeia, o quê? 40% do petróleo de Israel? Ou é 45%? 40% of Israel's oil, or It's 45. Sim. Yeah. Well, there you go. There's the national 5%. But the Bem, point is, aí you know, está, at some a point taxa in time, nacional de 5%. that's gonna Mas a questão é que em algum momento isso vai entrar em jogo. Iran's A coisa é que neste momento, o trabalho do Irã é tornar a vida em Israel insuportável. Eles não vão repetir o Holocausto, 6 milhões de mortos e tudo mais, por 9 milhões. Esse não é o objetivo deles. De novo, os iranianos, isso me surpreende para dizer a verdade, porque há pessoas por aí dizendo, matamos 1.200 iranianos e em Israel tivemos 13 mortos. Quem está vencendo essa guerra? Não é você, Israel. Os iranianos não estão tentando matar pessoas. Essa é a parte mais louca disso tudo. Estamos em um ponto em que os iranianos sabem como matar pessoas. Eles sabem que estamos lá. Os americanos estão todos concentrados nas instalações dos quartéis. Os iranianos não estão matando os soldados. Eles poderiam. The Iranians aren't killing the soldiers. They could. But look what they're hitting. Radars, they're hitting critical infrastructure. Mas veja o que eles estão atingindo. Radares, infraestrutura crítica. Nunca atacaram um grande quartel. Graças a Deus eu não sou um comandante iraniano. Sou um desgraçado sedento de sangue. E eu pensaria, matem o máximo possível. Mas essas pessoas são morais e dizem não, podemos alcançar nossos objetivos estratégicos sem matar pessoas. E eles não estão matando israelenses. Não estão deliberadamente mirando em Israel. Por mais que os israelenses reclamem disso, os alvos iranianos são muito específicos.
feitos para alcançar resultados estratégicos muito específicos. O mesmo vale para os Estados Unidos. E os iranianos estão sendo inteligentes nesse ponto, porque sabe, se você mata americanos demais, nós ficamos furiosos. E você não quer a América furiosa. Você quer a América irritada com o preço da gasolina. É aí que a mente da América precisa estar, nos preços da gasolina. Mas 500 americanos mortos? Eu pago o que for preciso no posto para matar todos aqueles iranianos. Matem todos eles. Querem vir atrás de nós? Querem matar meu filho? Matar meu irmão? Matar todos vocês. E então, de repente, a guerra continua. Os iranianos são espertos. Eles não estão buscando o máximo de baixas. Você ouve gente falando duro. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Mas eles sabem que não vão fazer, porque entendem que se quisessem matar americanos, sabem como matar americanos. Mas não estão fazendo isso. Deliberadamente não estão. Então, estão mantendo o número de baixas baixo, porque na América de hoje ninguém está dizendo muita coisa. Quer dizer, tem gente dizendo, 8 caras? Isso não é nada. Enquanto isso, 26 militares americanos se suicidam todos os dias. Então nós não nos importamos com eles. Por que nos importaríamos com 8 que morrem ao longo de 12 dias? Não nos importamos. Quer dizer, nós damos alguma dignidade ao retorno dos restos mortais e toda essa baboseira. Quantas pessoas foram visitar as famílias? Os vizinhos foram, mas quantos americanos vão visitá-los? Segurar a mão da mãe, da irmã, do irmão e tudo mais? Ninguém vai. Todos vocês são mentirosos. Vocês não se importam com esses caras. Mas vocês se importam com o preço da gasolina, com o preço da comida e com o custo de vida. E é assim que se destrói a América. Você não destrói a América matando americanos. Você destrói a América matando suas contas bancárias. O mesmo vale para Israel. Você não derrota Israel matando israelenses. Olha, no campo de batalha é diferente. O Hezbollah, eles estão dando uma surra séria nos israelenses. E que Deus os abençoe por isso, porque estão defendendo seu próprio território. Só para deixar claro, não foi o Hezbollah que invadiu Israel. Embora existam rumores de que eles tomaram uma vila israelense no norte de Israel, não sei se isso é verdade, mas sabemos que Israel está no sul do Líbano e estão sendo massacrados. Eu achava que o Hezbollah tinha sido derrotado. Não, nunca foi e nunca será. Mas a questão é que os iranianos estão jogando um jogo muito inteligente. Quer dizer, meu Deus, o fato de estarem jogando esse jogo tão bem, depois de toda a justificativa que demos a eles, quer dizer, vocês mataram o líder supremo. Isso por si só clama por sangue. 186 crianças massacradas e 1.200 outros civis mortos. Quero dizer, alguém pensaria que eles estariam gritando por sangue americano, gritando por sangue israelense. E, no entanto, todos os dias, os alvos são muito específicos. É uma estratégia orientada para alcançar um resultado particular. Você não derrota Israel matando israelenses. Você derrota Israel tornando a vida deles insuportável. E então eles vão embora. Quer destruir o Estado sionista? Destrua a confiança da população em viver no Estado sionista. Quando o povo israelense acordar uma manhã e disser, não vou mais fazer isso, estou voltando para casa, porque todos eles vieram de algum outro lugar. E eles começam a voltar para casa. Então Israel deixa de existir. Você reduz a população a um certo nível e, de repente, a solução de um único Estado se torna a única solução, porque não há mais justificativa para manter vivo um Estado exclusivamente judeu. Israel se tornará a Palestina. E é nessa direção que os iranianos querem ir. Eles não estão tentando matar judeus, com todo o respeito às pessoas que acusam os iranianos. Não é isso que eles fazem. Não é quem eles são. Essa é a única coisa que aprendi. Quero dizer, sabemos que a justiça iraniana pode ser severa. Quero dizer, não gostaria de ser homossexual no Irã, certo? E eu não gostaria de ser um traficante de drogas no Irã. Não gostaria de ser um adúltero no Irã.
Não gostaria de ser nenhuma das coisas pelas quais a lei islâmica julga as pessoas com tanta severidade. Se eu pudesse dar algum conselho aos iranianos, se eles algum dia o aceitassem, eu diria: parem de enforcar pessoas. Isso não pega bem. Se alguém comete um crime, reabilite essa pessoa na prisão. Parem com essas punições severas, porque isso simplesmente passa uma má imagem no exterior. Eu conheci vocês, e vocês são, na verdade, seres humanos decentes. Vocês realmente são pessoas decentes que se importam com a vida humana. O trabalho humanitário que acontece dentro do Irã é louvável. Eles têm um problema de imagem. Mas a questão é que, se a verdadeira natureza do regime fosse a dos juízes carrascos de que todos os acusam, então eles estariam clamando por sangue, sangue americano, sangue Israel. Eles estariam tentando matar o maior número possível de pessoas. Mas não é isso que estão fazendo. É uma mira muito deliberada, e você sabe disso por causa da precisão dos alvos atingidos. Eles estão acertando exatamente o que pretendem atingir. Então, se quisessem atingir um quartel e tivessem boas informações de inteligência, saberiam onde os soldados americanos estão reunidos e teriam armas capazes de penetrar naquele bunker. Mas não estão atingindo aquele bunker. Por quê? Porque não querem matar americanos. Eles têm todo o direito de fazê-lo, mas não querem. Porque se você mata americanos, enfurece a população americana e torna tudo muito mais difícil. Torna mais difícil quebrar a população americana. Mantenha o número de mortos baixo, maximize a dor econômica e este país vai desmoronar como um castelo de cartas. E já estamos indo nessa direção. Então acho que os iranianos estão vencendo estrategicamente em todos os aspectos. Não há um único ponto em que eu possa dizer que eles estão com desempenho abaixo do esperado. Quero dizer, eles estão sendo atingidos com força pelas duas forças aéreas mais poderosas do mundo. Não vamos subestimar o que Israel e os Estados Unidos são capazes de fazer em termos de causar danos, mas o alvo, esse é o ponto crucial. Você pode ter o golpe mais forte do mundo, mas se não estiver acertando o alvo certo, não vai vencer. E neste momento, os iranianos garantiram que estamos atingindo o alvo errado. Como eu disse, com os mísseis balísticos, acho que eles jogaram um jogo de despiste muito eficaz. E também fizeram um bom trabalho em disfarçar onde seus mísseis realmente estão. E nós simplesmente não resolvemos esse problema. Não sei se vamos resolver. Marinha, quem se importa? Porque eles estão fechando o Estreito de Hormuz. A Marinha simplesmente não importa. Quer dizer, é trágico. Eles não deveriam ter afundado aquele navio. Mas as pessoas que se gabam de que estamos vencendo essa guerra porque não há mais marinha, isso simplesmente não é um fator. Agora vamos passar para a próxima fase e atacar alvos industriais. O concreto é despejado, essas instalações serão reconstruídas. Você não está destruindo os itens caros que estavam lá dentro, eles foram removidos. Então você está atingindo os alvos errados. Acho que estamos perdendo esta guerra. E vamos perder esta guerra, e os iranianos estão a caminho de vencê-la. Se as coisas continuarem como estão agora, não vamos alcançar nenhum dos nossos objetivos, e os iranianos alcançarão ambos os deles, expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio e destruir o grande Israel. Algo chamado Israel ainda existirá, e talvez acabe sendo incorporado à Palestina. Isso é uma questão política para o futuro. Mas, se os iranianos conseguirem criar condições em que um terço da população israelense decida que simplesmente não quer mais participar desse jogo e vá embora, isso será uma vitória. É uma grande vitória para o Irã. Eles estão caminhando nessa direção. E da mesma forma, estão avançando para quebrar a vontade do povo americano de sustentar politicamente essa luta. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Obrigado. Obrigado por me receber. Você também. Tchau, tchau.